Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Talks e Money Report. Estou aqui em mais um dos nossos programas, dessa vez entrevistando o meu amigo Luiz Teixeira, CEO da Inteltech, e ele vai nos falar sobre um tema importante para o Brasil, mas que não anda muito no radar. Ele vai falar sobre a mudança na legislação para as barragens de resíduos minerais. O Luiz sabe o que fala, tem uma formação muito eclética e, assim, a apresentação dele é quase o currículo. Ele é doutorado em inteligência artificial, estatística aplicada em engenharia com foco em mineração. Bastante coisa, né? Pouquinho. Tudo bom? Tudo bem, muito bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade. Meu caro, salvo engano, em julho entra em vigor a nova legislação, as novas regras globais sobre barragens de resíduos. O Brasil passou por 2 acidentes terríveis, 2 desastres ecológicos. No que essa mudança global de legislação vai ajudar o Brasil e por que isso é importante? Então, isso não vai ajudar só o Brasil, vai ajudar o mundo inteiro, né? E muito do que está lá, os guidelines, né, no tocante a controles, a processos, boas práticas, mudança de cultura, mindset, integração, decorre de casos que nós já aplicamos, né? Porque quando cai um avião, né, você não consegue colocar todos os cenários num laboratório. Então você olha o ocorrido, aprende com aquilo, melhora a legislação, melhora todo o arcabouço ali em volta daquilo. Na mineração aconteceu a mesma coisa, né? Com os 2 ocorridos, né, tanto nas 2 empresas que são famosíssimas, saem em toda a imprensa aí. Caso de Mariana e Brumadinho. Mariana e Brumadinho, né, aconteceu também que saíram diretrizes, aí a gente está falando das maiores mentes do mundo dentro da área que cuida da segurança, que é a geotecnia, as grandes empresas, as grandes mineradoras do mundo, formaram e construíram guidelines baseados por um órgão internacional chamado ICMM. A partir daí veio esse padrão, né, que é o GISTM, que é a sigla inglesa, que traz tudo isso formatado, formalizado. Porém, grande parte daquilo o Brasil já tem implementado funcionando, né? Grande parte, né? Principalmente nesses 2 clientes que aconteceram os acidentes aí. O Brasil já implementou parte dessas regras sim. para evitar novos ocorridos. O Brasil hoje é referência no mundo em gestão de risco estrutural dentro da mineração. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? Os casos que aconteceram, assim, o avanço tecnológico de cultura, engenharia do risco humano, controles, a parte de legislação, impressionante. A evolução que o Brasil teve não dá nem para se comparar. Era bom antes, sim, era bom, embora tenha acontecido, né? Você pega aí, por exemplo, hoje, no aspecto de aeroespacial, segurança, que a gente vem, os maiores protocolos do mundo são de lá, e acontece acidentes, não tem como falar de risco zero. Trazendo para a mineração, né, que é importantíssimo, sem mineração você não tem computador, você não tem celular, você não tem foguete, você não tem nada. Aconteceram os acidentes, obviamente, foi muito triste, sem dúvida nenhuma, porém, o aprendizado foi enorme, o avanço foi enorme e seguramente eu posso dizer hoje que a gente tem um monitoramento de altíssimo nível que é referência para o mundo inteiro. Esse monitoramento eu tenho certeza que ele se dá nos grandes players. Bom, é o mercado que eu atuo, eu posso falar dos grandes players porque é o mercado que eu atuo. Os grandes players, eles fazem isso. Há alguns anos, na esteira, principalmente da tragédia de Brumadinho, eu fiz algumas reportagens sobre isso. E havia a seguinte questão, que no Brasil havia uma falha na legislação, porque muitas mineradoras que extinguiam as suas atividades deixavam o passivo ambiental, deixavam o passivo da barragem de rejeito. O que nós estamos falando aqui é sempre a barragem, né? É onde fica o resto do minério, misturado com lama e água, aquilo que vai decantando. Isso. Só que aquilo não decanta de todo. Fica uma parte ainda no fundo, decanta até o fundo da barragem, aquilo fica lá e eventualmente pode erodir as estruturas que estão contendo aquele material. No Brasil existem antigas mineradoras, barragens de resíduos que estão paradas. Como é que você vai lidar com isso? Isso tudo é monitorado.
né? O descomissionamento acontece, né? E da mesma forma que acontece o monitoramento quando a operação, né, que o rejeito vem de uma operação, ou seja, Sim, claro. está funcionando, está minerando, gerou o resíduo, o rejeito, né, legalmente falando, resíduo legalmente falando. A partir dali, né, você tem, né, no momento que a operação para, você tem que fazer monitoramento, salvo engano, 30 anos ainda, para fazer todo o processo de comissionamento. Tem legislação ambiental também para recuperação do que foi danoso do ponto de vista do meio ambiente. Hoje o monitoramento continua igual, não para. Tá? Me diz uma coisa, você falou algo interessante dizendo que o Brasil, os grandes players brasileiros, hoje esse pessoal cumpre direitinho essa legislação. Mas existe uma característica geográfica, isso eu ouvi de um professor da universidade, não de Ouro Preto, de Juiz de Fora, dizendo que a questão de barragem no Brasil passa por uma questão delicada, que é a geografia de onde grande parte dessas barragens estão colocadas, que é Minas Gerais. Que é uma região muito montanhosa no Brasil. Né? Sim, é o que o geógrafo Aziz Absaber chamava de mar de morros. E que essa geografia torna esse monitoramento mais exigente. Confere? Depende da régua que você coloca, né? Então, assim, hoje, em termos de tecnologia, em termos de instrumentos, de metodologia, de investimento nisso, meu Deus do céu, cara. O que o Brasil está fazendo, eu não vejo ficar atrás de nenhum país, né? Agora, a dificuldade de Minas Gerais, sim, a gente tem épocas de chuva que são complicadas e tudo, mas o trabalho que foi feito posterior, né, ao ocorrido, com relação, por exemplo, mapas de inundação, todo o investimento em monitoramento, satélite, serviços meteorológicos, né, planos de ação emergencial, não dá para ter risco zero, obviamente, mas hoje a probabilidade de ruptura de uma estrutura é baixíssima, dentro do escopo que a gente conhece, dentro, né, da grande mineração, que é o que a gente trabalha. Isso eu posso te falar, tá? Com relação à legislação anterior a essa, não dá para comparar realmente a evolução que teve, né? Era uma legislação, não vou fazer juízo de valor, porque realmente eu conheço pouco da legislação anterior, eu conheço né, pós-acidente, que foi realmente o momento que a gente decidiu sair do setor elétrico e entrar na mineração, porque do ponto de vista tecnológico, para nós era a mesma coisa. O que eu posso ver hoje, o Brasil é vanguarda em muita coisa, muita coisa. O que está sendo, por exemplo, trazido nesse documento decorre, conforme eu falei, de muita coisa que o Brasil já utiliza, que está levando para o mundo agora. Agora, me diga uma coisa. Os grandes players já estão agindo nisso. Mas você todo vapor. A todo vapor. Inclusive, eu estou envolvido em vários projetos nesse sentido. Agora, me diga grandes uma coisa. Projetos. Os grandes players não são todo mundo. Você tem uma série de mineradoras locais, mineradoras que o sujeito está extraindo geralmente minério de ferro. Esse pessoal está conseguindo acompanhar essa mudança na legislação? Então, os grandes players, se a gente for pegar, é 80%, 90% da mineração do país. Correto. Tá? Então, posso dizer que 80%, 90% os caras estão a todo vapor, estão indo para cima, botando para quebrar. Esses 10%, né, que seriam as medianas pequenas, realmente não é um mercado que eu atuo, né? Porém, o risco potencial é extremamente mais baixo comparado com as grandes, né? Que a gente está falando de estruturas que às vezes tem meio quilômetro de altura, né? Não dá nem para comparar. Uma mineração de pequeno porte aí, vamos botar aí 30, 40 metros. Deus me livre e guarde se acontecer algum acidente, mas não dá nem para comparar a diferença de impacto, tá? Hoje é possível, por exemplo, quando a gente viu o acidente de Brumadinho, que ele foi filmado, porque ele ocorreu... Porque tinha uma câmera de segurança ali, né? Que na verdade estava filmando o pátio. Na verdade é o seguinte, as câmeras de segurança estavam filmando o pátio e a estrutura, tá? Isso já é protocolo aqui no nosso país. Todas as estruturas são filmadas. Naquela época já era filmada também. E você tem a liquefação. Certo? Que é um processo físico. Processo físico, chega a qualquer velocidade, isso ocorre. Hoje, é possível você drenar a água que está lá embaixo numa velocidade maior, em vez de ter apenas aquele... Eu estou perguntando porque eu já estive nessas barragens, eu sei como funciona, eu já vi funcionando as estruturas megalíticas.
em vez de deixar só o sangradouro, é possível bombear para fora aquela água, porque aquilo ali recebe também a água da chuva. As pessoas ignoram um pouco isso, mas você tem aquela estrutura que vai recebendo aquela lama de minério e aquilo ali está sujeito à chuva também. Toda a chuva que cai nos morros ao redor também acaba escoando para lá. É possível tirar essa água, porque aquela estrutura foi abalada por causa da água que estava lá dentro. A água também, né? Você tem o abalo sísmico induzido, você tem o natural, você tem a água, você tem a geometria, você tem a composição de material, né? É uma combinação dessas 5 coisas. Porém, é como um acidente de avião. Mas assim, igual eu te falei, né? Da mesma maneira que na medicina hoje você consegue juntar um monte de informações e prever doenças 20 anos à frente, isso aí eu sei porque é um assunto que eu entendo relativamente profundidade, medicina quântica você consegue fazer isso, do ponto de vista da estrutura, a mesmíssima coisa. Você consegue juntar um caminhão de informações, opiniões especialistas e tudo, e verificar zonas de mais potencial e tratar e fazer obra de contingenciamento daquilo. Existe até um conceito chamado dam break controlado, né, que é o colapso controlado. Né? Então, no pior cenário, tá bom, vai se romper, mas não morre ninguém, pelo menos. Até isso está mapeado no Brasil. Com relação à pergunta, sim, você tem os drenos, você tem os piezômetros, você tem os usinas, né, os indicadores de nível d'água, você tem as análises preditivas de saber quando que eles vão furar as cartas de risco, você tem análises geofísicas que você consegue mapear como está o lençol freático debaixo da estrutura, você tem as análises hidrogeológicas, geoestatísticas. O trabalho é muito sério. É muito sério, tanto dentro quanto fora, sem contar as auditorias internas e externas que são feitas, agora, independentes. Me diga uma coisa. Por que isso é importante para as empresas brasileiras em relação aos seus clientes, em relação aos seus clientes que são exportadores de commodities? Né? Por que isso, explicar para o nosso auditor, por que isso é fundamental para essa indústria? Que já foi mais importante no Brasil e se a economia da China der mais uma disparada, vai voltar a ser vai voltar a ser tão importante quanto, né? Por que isso é fundamental para esse negócio, para esse tipo de operação? Nossa, isso aqui eu podia falar 2 horas, mas resumidamente assim, primeiro, sem mineração você não tem automóvel, não tem computador, não tem celular, não tem relógio, não tem foguete. Então mineração tem que existir, primeiro ponto. Segundo, você tem mineração também, né, as grandes mineradoras, pelo menos a grande maioria está no mercado financeiro, né? Então, 1/4 do PIB está investido o quê? Mercado financeiro e fundos de pensão, por exemplo. Então, a mineração é uma atividade fundamental para o progresso do país. Então, começa aí, né? Terceiro ponto, né? Por que isso é importante, né? Além da questão, a questão social, muito importante, que também gera emprego, gera progresso. Não tem progresso sem mineração. Então, assim, não tem como a gente viver sem. O 4º ponto é o seguinte, que eu acho que é o mais importante. O que aconteceu, né, como aconteceram 2 eventos desfavoráveis em 4 anos, que é um período muito pequeno, que você pega, até então não tinha acontecido nada no Brasil. Né? Depois teve mais um menor... Ali não foi uma ruptura, tá? De Bauxita no norte, né? Na Alu. Tá. Não, mas eu tô falando de altíssimo impacto, né? Que a gente está falando de grande impacto, né? Não aconteceu mais. Essas pontuais, né? De transbordar, isso aí inevitavelmente vai acontecer, isso não tem jeito. Eu tô falando de alto e grande impacto mesmo. A gente teve 13 na história da mineração, 13. As 2 últimas aconteceram no Brasil em 4 anos. Então isso não é legal, né? O Brasil é uma potência do mundo em mineração e a gente passou por isso. Então a gente precisa trabalhar com toda a força para que isso não volte a acontecer, ou se acontecer, que não tenha grandes impactos ambientais e principalmente perda de vidas humanas. Né? Meu caro, muito obrigado. Satisfação. Satisfação, obrigado.